Amigos, na hora que os militares assumirem o poder, o governo, a corrupção vai diminuir 90%. 90%. Eu acredito que nessas obras todas, compras de merenda escolar, construção de pontes, hospitais, 70% a 90% é desviado, não é só aquele 3% que eles dão lá para o deputado que consegue a verba, coisas assim, não. Tem um superfaturamento, né? Uma ponte lá que custaria 100 milhões, ela passa a valer 500 milhões, talvez 1 bilhão. Isso a história está mostrando para nós aí. A gente sempre soube que sempre foi assim, né? Então, a hora que os militares assumirem, a corrupção já vai diminuir imediatamente e vai sobrar muito mais dinheiro em caixa. O governo, o Tesouro Nacional é riquíssimo, vai sobrar muito mais dinheiro para resolver os problemas básicos, assim, no primeiro ano, né? De hospitais, escolas, etc. A economia vai naturalmente porque vai sobrar dinheiro para o governo federal, no caixa do governo federal. E agora, eu sugeriria, por exemplo, agora tem a Operação Lava Jato, agora no Rio de Janeiro, aquela operação lá, mas em todos os estados tem corrupção, em todos os governos, volte para trás, até os últimos governos, até inclusive acho que do Geisel e do Figueiredo, porque na época, até o Médici, os governadores eram decentes. Depois o Geisel afrouxou e o Figueiredo mais ainda. Então, eu acredito que e o povo segue quem tem o poder. E nessas épocas de crise, o povo segue quem tem o poder. Quem é que tem o poder? Porque o povo está sofrendo, ele sabe que precisa fazer alguma coisa e eles não confiam nos políticos. Quem tem o poder são os nossos militares, porque eles têm o poder das armas. Eles têm o poder da força. Eles têm o poder das armas. E o povo sabe que o povo naturalmente vai atrás de quem tem o poder. Isso era assim na Idade Média, lá. Por exemplo, na época que as igrejas tinham poder, todo mundo, a igreja tinha mais poder do que os próprios reis lá, né? Então todo mundo era católico, cristão, não sei qual a denominação deles lá, e seguiam, eram todos fiéis, né? Aí depois acabou lá a história das igrejas, dos papas terem tanto poder, daí era o dono do castelo que tinha um exército maior, aí todos seguiam aquele cara, e assim é a história. E no Brasil, os políticos, eles sabem, eles têm poder pela corrupção e tudo mais, pela demagogia, mas o povo não suporta mais os políticos. Aqui no interior se fala que o político bom é político no cemitério, ou seja, morto. Então, isso o pobre, a classe média fala muito, e até a classe rica daqui. Então, nós sabemos que não temos mais em quem confiar para resolver os nossos problemas. A população inteira que sabe que quem tem esse poder são as nossas Forças Armadas. Então, não reflitam muito, não, sobre a ação que os senhores têm o dever de fazer, né, que é defender a nossa pátria dos criminosos internos e externos. E o povo vai segui-los. A população sempre, há 100 anos, há 80 anos, é manipulada pela filosofia e a ideologia comunista, pelas mídias e tudo mais. Até no regime militar era. E agora, depois, então, que acabou o regime militar, ficaram totalmente manipuladoras da opinião pública, né? Da alma do cidadão. Já chegou na alma do cidadão, na personalidade do cidadão. Tem muitos militares aí que entraram depois do regime militar, terminaram a carreira militar, foram para a reserva e não se informam, não sabem. Então, eu acredito que tem que, depois de ocorrer a intervenção, o que eu acho que hoje em dia eu falo que é uma revolução, vai ser uma revolução. Porque é revolução e vai ser pior. O próprio Mourão já falou que dessa vez vai ser mais brabo, vai ser mais dificultoso. E que bom, porque daí vai ser uma revolução mesmo. E com mortes, eu acho até que vai ocorrer mortes, se houver esse confronto, é claro. Os militares têm muito mais poder e vão sofrer pessoas, vão. Mas é bom
para dar um choque na civilização brasileira, né? Na população, na maneira civilizatória que nós brasileiros vivemos aqui nesse país maravilhoso, mas tão desgraçado, né? Tão desgraçado, humilhado, miserável. Um abraço, pessoal. Vou parar por aqui, senão o vídeo fica longo e daí não posto aqui no YouTube, no Facebook. Um abraço. Pessoal, militares, o povo segue quem tem a força. E vocês já acenderam o pavio lá. Vocês já começaram a revolução. Todas as revoluções, eu tenho lido muito sobre história e guerras, é assim. Começam a nominar as pessoas e nós, civis, estamos fazendo isso. Os senhores agora, cada vez mais, vocês que têm o poder, estão escrachando. Pena que as televisões não falam. Escrachando não, falando a verdade. E os senhores têm o dever de falar as verdades. O senhor tem os deveres. O dever dos senhores é isso. E essa mídia aí, não é que não respeita vocês, não. Eles se cargam de medo dos senhores. Eles se cargam de medo. Mas eles são comunistas, eles têm que fazer o papel deles. Por isso que eu acho que vai ser uma revolução. Os comunistas não desistem, eles vão até o final com essa balela, né, das noticiários, etc. Aí. Não falando as verdades. Porque é uma revolução mesmo. O Brasil está tomado pelos comunistas. Quem faz a cabeça e leva uma nação é a mídia. Não é mesmo? Os senhores sabem disso, o poder das mídias. Então vai ter que ser uma revolução mesmo. E o povo vai atrás dos senhores. Atrás dos senhores. Como foi em 64. Depois que vocês foram às ruas, em 64, parece que foram 3 milhões de pessoas nas ruas aplaudir. Antes eles tinham medo. Tinham marchas lá de 50 mil pessoas, das mulheres e cristãs, etc. Mas depois que os senhores assumiram, 2 dias depois, foram 3 milhões nas ruas, né? E assim será no Brasil. O povo segue quem tem o poder. Um abraço, pessoal. Tchau.